KD acorda com o alarme e permanece imóvel. O som ecoa pelo quarto metálico, mas não provoca reação imediata. Não é cansaço, não é hesitação. É a consciência clara de que o ciclo perdeu a capacidade de acomodar escolhas contraditórias. O que vier agora não será absorvido, será definido. Ele se senta devagar. O corpo responde com precisão perfeita, assustadoramente perfeita. Não há mais ajustes finos, nem correções internas. Tudo funciona como deveria. KD entende que o sistema já sabe exatamente quem ele é naquele ponto. No corredor, os soldados passam por ele como sempre. As vozes se repetem. As frases são idênticas. Mas algo chama atenção. KD percebe que não consegue mais prever como cada um vai morrer. Não porque o campo mudou, mas porque ele deixou de acompanhar essas trajetórias. O foco se estreitou demais. Rita aparece à frente, encostada na parede metálica. Não olha para KD de imediato. Quando olha, o faz sem urgência. Você não está mais reagindo ao dia. KD aceita a constatação. Ele também percebeu. No transporte, o silêncio entre os dois é denso. Não há mais cálculo sobre onde sentar. Não há mais ajuste de distância. A separação agora é conceitual. Eles estão no mesmo espaço, mas respondem a camadas diferentes do ciclo. Quando a porta se abre, o campo se apresenta de forma inédita. Não há agressividade inicial. Não há silêncio tenso. Há uma normalidade excessiva, quase desconfortável. O sistema não testa, não ameaça, ele espera. KD sente um arrepio seco. Ele entende o que aquilo significa. O ciclo não está mais reagindo, está exigindo decisão. Eles avançam, não em direção ao ponto crítico conhecido, não em desvio. KD escolhe um caminho que nunca havia considerado antes. Um trajeto que não otimiza a sobrevivência, nem acelera avanço. Apenas segue em linha direta, ignorando zonas que antes eram decisivas. O campo reage com atraso mínimo. Ataques surgem, mas sem coordenação. Como se o sistema estivesse observando o que KD pretende fazer antes de responder de verdade. Rita percebe. O que você está tentando? KD responde sem olhar para ela. Parar de negociar. Essa frase muda tudo. O campo reage de forma abrupta. Não com violência máxima, mas com clareza estrutural. Ataques passam a surgir sempre no mesmo intervalo. Sempre do mesmo ângulo. Sempre protegendo a mesma área. KD vê. Pela primeira vez, o sistema não esconde mais nada. O looping não existe para repetir o dia. Existe para impedir que alguém atravesse esse ponto específico. A morte vem rápida. O alarme soa. KD desperta com o coração acelerado, mas com algo que não sentia há muito tempo. Coerência. Tudo começa a se alinhar. As respostas do campo, as adaptações, as perdas internas, tudo converge para aquele núcleo. No corredor, KD se aproxima de Rita antes da batalha. Existe algo ali que o ciclo protege. Rita não pede explicação, apenas responde. Então não é sobre sobreviver. Não, KD diz. É sobre encerrar. Na batalha seguinte, eles avançam com essa nova intenção. Não tentam otimizar nada. Não salvam ninguém fora do caminho. Não corrigem erros laterais. O campo reage com violência crescente, mas previsível. Cada ataque confirma a direção. Eles chegam mais perto do núcleo do que nunca. Rita é atingida no processo. Não fatalmente. O suficiente para atrasá-la. KD para. Esse é o momento que o ciclo espera. O sistema intensifica os ataques ao redor dela, como se dissesse: escolha agora. KD entende com clareza dolorosa. Proteger Rita naquele ponto reforça o loop. Avançar sozinho pode romper algo, mas não garante retorno. Ele olha para Rita. Não há pedido no olhar dela. Não há heroísmo, apenas compreensão. Se você parar aqui, ela diz, isso nunca termina. KD avança. O campo reage com violência total. Pela primeira vez, o sistema não tenta manter estabilidade. Ele tenta expulsar KD. Ataques surgem de todos os lados. O som metálico se torna contínuo. O corpo chega ao limite absoluto. KD alcança o ponto protegido. Por um instante mínimo, menor do que qualquer loop anterior,
O campo falha. Não colapsa, não explode. Desliga. Tudo fica silencioso. A morte vem logo depois. O alarme soa. KD desperta com dificuldade. O corpo demora a responder. O quarto parece mais distante. O som do alarme não tem o mesmo peso. Ele se senta com esforço, sentindo algo novo. Resistência ao reinício. No corredor, algo mudou. As vozes ainda estão lá, mas levemente desincronizadas. As frases não se alinham perfeitamente. O tempo parece frouxo. Rita se aproxima correndo. Você fez alguma coisa? KD sente o mesmo. O ciclo ainda existe, mas perdeu precisão. Pequenas variações surgem sem causa clara. O sistema não está mais intacto. Na batalha seguinte, eles avançam novamente para o núcleo. O campo reage, mas de forma inconsistente. Ataques falham. Intervalos se quebram. O sistema tenta se recompor. KD entende. O loop está ferido. Mas não destruído. Para encerrá-lo, será preciso algo mais do que atravessar. Será preciso ficar. No final do episódio, KD se afasta alguns metros de Rita antes do avanço final. Não por cálculo, por necessidade. Ele entende o que o ciclo exige agora. Não aprendizado, não sacrifício lateral, mas presença contínua no ponto que ele tenta proteger. KD olha para Rita uma última vez naquele ciclo. Se funcionar, ele diz, o dia não volta. Rita assente. A morte vem antes que qualquer outra palavra seja dita. O alarme soa, mas falha no meio do som. KD acorda em silêncio. O teto metálico está lá. A luz entra pela fresta. Mas algo fundamental mudou. O dia hesita. KD se senta, sentindo o peso real do que está prestes a tentar. O próximo passo não será sobreviver, será impedir o reinício. Se essa história continua te acompanhando, escreve nos comentários. Você ficaria preso em um ponto para que tudo pudesse seguir em frente? Escreve nos comentários se você acha que KD fez a escolha certa ao avançar ou se cruzou um limite que não deveria. O ciclo hesita. Nos vemos no episódio 11. Se essa história fez sentido para você, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para acompanhar os próximos episódios.